Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Hoje vamos tratar sobre segurança de voo. No briefing, veremos o que é CIPA-Air, CENIPA, acidente aeronáutico, incidente aeronáutico grave, incidente aeronáutico, ocorrência de solo, fatores contribuintes e fases da investigação. Vale ressaltar que este vídeo tem o cunho somente de proporcionar um conhecimento com base no anexo 13 da ICAO, que trata sobre acidentes aeronáuticos. Não é uma opinião própria, mas sim uma opinião baseada nos preceitos da ICAO. Vamos iniciar. Na segurança de voo, em nível internacional, o órgão responsável pela padronização de regras e procedimentos é a OACI, ou em inglês, ICAO, que vem de Organização da Aviação Civil Internacional, que através do anexo 13 traz os padrões internacionais e procedimentos recomendados no âmbito da investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Logo, como o Brasil é um país signatário à ICAO, não apresentou diferenças em relação ao anexo 13, a essa padronização mundial na investigação de acidentes. Logo, todos os processos que o órgão brasileiro, através de suas instituições, praticam essa investigação e prevenção de acidentes é com base no anexo 13 da ICAO. Conforme a nossa Constituição Federal, a competência para administrar a segurança de voo no Brasil é do governo através do Comando da Aeronáutica, mais conhecido como COMAER. Logo, o braço em relação às Forças Armadas que representa o ar vai ser o COMAER, assim como tem a representação no lado marítimo e também do lado terrestre. Com relação ao CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é o órgão central do CIPA-Air e do COMAER, ou seja, é o órgão que vai pôr em prática todos os ensinamentos e normas e recomendações do anexo 13. Além disso, o CENIPA é o responsável pelas atividades principais na investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos através de cursos diversos no âmbito educacional, no âmbito operacional, o trabalho em campo e no setor regulamentar, criação e atualização de normas. Logo, além do CENIPA praticar a prevenção e a investigação, ela também propõe cursos diversos para que, tanto no âmbito civil quanto no militar, possam interagir criando um elo para prevenir acidentes futuros. COMAR e CERIPA. Devido ao fato do Brasil ser muito extenso em território, foram criadas regiões de jurisdição, chamadas de Comando Aéreo Regional, COMAR. Pelo mesmo motivo do surgimento do COMAR, temos o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CERIPA. Bem, então como funciona o COMAR? O COMAR é a representação do COMAER em todo o território brasileiro. Assim como já falado no texto, como o Brasil ele possui uma grande extensão territorial, é necessário a representação do COMAER através desses comandos aéreos regionais, os COMARs. Então, eles estão espalhados estrategicamente para que supra as necessidades daquela região. Ao todo, são 7 COMARs. São bases do COMAER espalhadas pelo país. Podemos comparar o COMAER como uma matriz e o COMAR filiais.
Ao lado, eu coloquei a numeração em ordem e, ao mesmo tempo, está conectado ao nome do comar. Então, por exemplo, o primeiro comar é representado pela região de Belém. Então, a gente pode ver aqui através do cursor, comar 1 tem a região de Belém. E as cores representam a região que esse comar é responsável. No comar número 2, nós temos o Recife. Logo, o segundo comar representa essas regiões. Então, este comar aqui está responsável por toda essa região. Nós temos o terceiro, que é o Rio de Janeiro. Então, o terceiro comar representa esta região. O quarto, São Paulo, então representa essas duas regiões. Nós temos o quinto, Porto Alegre, então o comar de número 5 representa aqui a região sul. Nós temos o sexto, que é Brasília, então todo o sexto comar representa esta região centro-oeste. E por último, Manaus, que é o sétimo comar, representa uma parte da região norte. Então, cada região, caso seja necessária a representação do Comaer, está sendo representada pelo comar. Da mesma forma, isso será aplicado para os seripas. Então, o Cipaer, que é a representação central representando em Brasília, teremos também essas regionais, que são essas 7 unidades que atuam de acordo com suas respectivas áreas de responsabilidade. Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes. Veja que o Seripa número 1 corresponde à região Belém. O Seripa número 2, Recife. O Seripa número 3, Rio de Janeiro, e assim por diante. Segue a mesma linha de raciocínio dos comars. Aqui nesse caso, como a gente pode ver na imagem, caso uma aeronave saia de uma região onde representa o Seripa número 4, a jurisdição do Seripa número 4, e posteriormente se acidenta dentro de uma região de Seripa número 3, como é este exemplo aqui, ambos os serviços vão participar desta investigação e, ao mesmo tempo, a prevenção. Então, veja, neste exemplo aqui, a aeronave decolou do aeroporto do Campo de Marte e foi pousar em Paraty, ou se acidentou em Paraty. Logo, uma parte dessa região corresponde ao Seripa número 4, porque o estado de São Paulo está dentro do quarto Seripa, e se acidentou dentro da região do Rio de Janeiro, que no caso está no Seripa de número 3. Logo, a investigação de onde decolou, Campo de Marte, e na sede da empresa responsável pela manutenção, que é em Sorocaba. Então, nesse caso, todos os envolvidos, direta e indiretamente, vão participar da investigação e da prevenção de acidentes, independente da região em que essa aeronave se acidentou. Podem ter mais do que uma jurisdição, ou até mesmo aonde a aeronave se acidentou dentro da mesma jurisdição, vai ser o Seripa responsável por aquela região. Cipaer. O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi criado em 1971, regulamentado pelo Decreto número 87.249, de 7 de junho de 1982. Sua filosofia é a união de todos os esforços dirigidos principalmente à prevenção, mas também voltados à investigação de acidentes aeronáuticos. Então, esse pequeno trecho tem que ficar muito claro no seguinte ponto. O Cipaer tem a função principal de fazer a prevenção e, como um segundo serviço, a investigação. Ou seja, a premissa do Cipaer é que nunca aconteça um acidente, mas que através das ações, que é a sua função principal, de gerar prevenções dentro do âmbito aeronáutico, isso mitiga os acidentes aeronáuticos. Além disso,
tem a finalidade principal de normatizar, coordenar e orientar os procedimentos de prevenção e, como finalidade secundária, a investigação. A aplicação dessas normas e filosofias é através do órgão central subordinado chamado CENIPA, como a gente viu nos slides anteriores. Ou seja, o CENIPA é o órgão operacional e o CIPAER é o sistema. A gente pode comparar o CENIPA com o CIPAER como o computador e o software instalado nele. Então, o CENIPA vai ser o computador e o CIPAER a gente pode dizer que é o Windows, que vai pôr em funcionamento todo esse sistema dentro do órgão operacional, que é o CENIPA. Logo abaixo eu coloquei ali como um inquérito proibido, ou seja, antes da criação do CIPAER, quando acontecia um acidente, incidente ou uma ocorrência de solo, sempre tinha esta palavra inquérito atrelada a essa investigação. Ou seja, sempre tinha o viés de buscar um culpado. E isso trazia uma intimidação para as vítimas e até mesmo os envolvidos, diretamente ou indiretamente, aquele fato. E isso bloqueava, gerava um certo medo de que realmente tivesse que dizer as verdades para se gerar a prevenção. Então, quando o CIPAER foi criado, ele simplesmente eliminou essa palavra de trazer o culpado, mas sim todas as informações possíveis. Isso vai ajudar a ter uma prevenção e que aquele acidente não ocorra com outras aeronaves, não seja similar àquele problema. Temos também a relação do elo CIPAER. Então, o elo CIPAER é o órgão, setor ou cargo dentro da estrutura das organizações que tem a responsabilidade do trato dos assuntos de segurança operacional do âmbito do CIPAER. Tem as suas atribuições estabelecidas nas normas de sistema do Comando da Aeronáutica, o NSCA 3-2, que trata sobre estrutura e atribuições dos elementos constitutivos do CIPAER. Este documento é público, de fácil acesso. Você simplesmente coloque no Google NSCA 3-2 e você tem esse documento, a publicação para vocês. Tá? É um documento fácil de ler, tem ali suas 30 páginas, é bem tranquilo e é muito importante para entendermos como funciona essa operação com as empresas, com a indústria e com os elementos que são as pessoas civis e militares. Então aqui temos uma imagem a representação do elo CIPAER. Então nós temos o CENIPA como o principal e as suas conexões, junto com a aviação civil e com a aviação militar. Agora vamos ver os órgãos do CIPAER. O primeiro se chama Divisão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É um setor que pertence à estrutura do CENIPA, aonde faz a coordenação do apoio necessário à Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, a CIAA, para o desenvolvimento de suas tarefas técnicas e administrativas. As realizações das vistorias de segurança de voo sob sua responsabilidade. Então a gente tem essa primeira divisão, ou seja, o primeiro órgão que vai tratar sobre investigação e prevenção. Um outro órgão que representa o CIPAER é a Seção de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nas empresas de aviação e nas entidades civis envolvidas com operação, fabricação, manutenção ou circulação de aeronaves ou nas atividades de apoio de infraestrutura aeronáutica, deverá existir um setor destinado exclusivamente ao trato da segurança de voo. Então, é uma parte do CIPAER que está inserida dentro dessas empresas, seja de operação, fabricação, manutenção e de circulação de aeronaves. Temos o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Foi instituído pelo Decreto número 87.249, de 7 de junho de 1982, sob a direção e coordenação do CENIPA, e tem finalidade de reunir representantes de entidades nacionais envolvidas com a atividade aérea, estabelecendo uma discussão, em nível nacional, soluções para problemas ligados à segurança de voo. Logo, é um outro braço do órgão CIPAER dentro das empresas. Temos a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. É formada por especialistas em todas as áreas envolvidas, direta ou indireta, no acidente, como tráfego aéreo, meteorologia, infraestrutura, motores, o lado psicológico, manutenção, representantes de classe, fabricantes, e é presidida por um oficial superior da aeronáutica. Os membros da CIAA, que é essa comissão, trabalham diariamente na investigação sob a coordenação do presidente da comissão, reunindo-se oportunamente para a elaboração de reportes específicos de cada área de atuação, como exames laboratoriais, testes de componentes, entrevistas de tripulantes, testemunhas e outros envolvidos na ocorrência. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre como é criado, como é habilitado pessoas que queiram fazer um curso dentro do CENIPA. Então nós temos os oficiais e temos os agentes. Vamos ver essas diferenças. Primeiro deles, oficial de segurança de voo, que ele pode ser também chamado como OSV. Oficial da ativa das Forças Armadas ou Forças Auxiliares Brasileiras que concluiu o módulo de investigação do Curso de Segurança de Voo, CSV. São credenciados pelo CENIPA, exercendo funções específicas de prevenção e investigação de acidentes, incidentes graves, incidentes ou ocorrência de solo. E nós temos o agente de segurança de voo, ASV. Então é um pessoal civil ou militar da reserva, das Forças Armadas ou Força Auxiliar, que concluiu o módulo do Curso de Segurança de Voo, CSV, credenciados pelo CENIPA, exercendo funções específicas de prevenção. Então a gente já consegue ver algumas diferenças entre um OSV e o ASV. Logo de cara, a gente pode entender o seguinte, que para ter habilitação de oficial de segurança de voo, o OSV, é necessário a pessoa ser militar e estar na ativa, diferentemente do que a gente vê no ASV. Veja que a representação militar é o militar da reserva, é aquele militar que está aposentado. Ele não está mais praticando as suas funções dentro do âmbito ativo. Além disso, no agente de segurança de voo, inclui pessoas do âmbito civil, diferentemente do oficial de segurança de voo. Uma outra diferença, embora o curso de segurança de voo é o mesmo, veja que o credenciamento modifica. Para quem é um OSV, ele vai ser credenciado para ter funções específicas de prevenção e investigação. Agora, o agente de segurança de voo, seja uma pessoa civil ou um militar aposentado ou da reserva, ele vai exercer somente a função de prevenção. Então, para o oficial de segurança de voo, ele estará apto a fazer a investigação. Além da prevenção, fazer a investigação. O agente de segurança de voo, não. Ele vai ficar restrito somente à prevenção. E nós temos o elemento credenciado, EC. Então veja, ele é uma pessoa civil ou militar, e veja que aqui ele não informa se é um militar da ativa ou da reserva, então pode ser qualquer um dos militares, que concluiu um dos estágios de segurança de voo, ESV, ou um módulo do curso de segurança de voo, CSV. São credenciados pelo CENIPA, exercendo funções específicas de prevenção e investigação de acidentes, incidentes graves, incidentes ou ocorrência de solo. O elemento credenciado poderá se especializar em uma atividade específica no âmbito da prevenção e investigação,
como fotógrafo, aí ele tem essa abreviação, elemento credenciado FT. Fatores humanos, um elemento credenciado FH. De tráfego aéreo, elemento credenciado CTA, entre outros. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês o elemento credenciado de prevenção, um elemento credenciado prévio, o ECPREV. Então, quais são as suas atividades? É participar nas atividades de prevenção na área educativa e promocional da organização, realizar vistorias de segurança de voo, planejar e gerenciar as atividades específicas de prevenção de acidentes em empresas, quando designado. Então, uma pessoa que está trabalhando dentro de uma companhia aérea, e caso faça o curso ou estágio de segurança de voo, ele pode receber essa credencial de elemento credenciado de prevenção, ou de fotógrafo, ou de outra especificação, assim como a gente já viu, e ele pode atuar dentro da sua companhia, independente do cargo que ele esteja exercendo. Agora vamos entender o conceito e o que abrange o acidente aeronáutico. Ocorrência relacionada com a operação da aeronave, ávida entre o período em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo. Então, prestem bem atenção que eu deixei em destaque em vermelho aí para vocês. Intenção de realizar um voo. Até o momento em que todas as pessoas tenham desembarcado e pelo menos uma das situações abaixo ocorra. Então, o que significa essa intenção de realizar um voo? É quando há pessoas que entram na aeronave, as portas da aeronave se fecham, ocorre o acionamento dessa aeronave, a aeronave faz todo o seu trajeto de táxi, decolagem, voo em cruzeiro, descida, pouso, táxi, até o portão de desembarque, portas abertas, motores cortados ou desligados e as pessoas desembarcam da aeronave. Após o desembarque dessa aeronave, não tem mais ninguém dentro da aeronave e as portas se fecham, termina a intenção de realizar esse voo. Então, as pessoas que estão entrando na aeronave até a última pessoa que sai da aeronave para as portas serem fechadas, ocorre a intenção de realizar um voo. Então, tudo que estiver acontecendo neste momento, nesta janela de operação, pode estar inserido como acidente aeronáutico. Mas vamos ver quais são as características que englobam um acidente aeronáutico. O primeiro, não está em ordem crescente nem decrescente, tá? E aqui também o que está destacando para vocês, como eu vou falar primeiro, segundo, é somente uma ordem para a gente entender quais são as características dentro do acidente. Então, alguém sofra lesão grave ou morra como resultado de estar na aeronave, em contato direto com qualquer de suas partes. Veja, aqui uma pessoa que não está indo em direção àquela aeronave, ela está indo para uma outra aeronave e se acidenta por uma aeronave que já está ali fechada, sem uma intenção nenhuma, ele vai ter uma classificação diferente. Agora é com aquela aeronave que está com a intenção de receber essas pessoas, a intenção de realizar esse voo. A aeronave sofra dano ou falha estrutural que afete adversamente a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo. Exija a substituição de grandes componentes ou grandes reparos nos componentes afetados. E por último, a aeronave seja considerada desaparecida ou esteja em local absolutamente inacessível. Então, essas são as características e o conceito de acidente aeronáutico. Agora vamos entender o conceito e características do incidente aeronáutico grave. Ocorrido sob circunstâncias em que um acidente quase ocorre, veja que está entre aspas, ou seja, ele quase se tornou um acidente aeronáutico, só não se tornou um acidente aeronáutico devido às suas consequências. Associada à operação de uma aeronave, havendo intenção de voo. Aqui, novamente, tem que ter a intenção de voar. A diferença entre o incidente grave e o acidente está apenas nas consequências. Então vamos ver o que difere entre um incidente aeronáutico grave para o acidente. Fogo ou fumaça no compartimento de passageiros,
carga ou motor, ainda que tenha sido extinto com a utilização de extintores de incêndio. Então veja, fogo ou fumaça a bordo, ele pode se tornar um acidente. Neste exemplo aqui, nessa característica, ele só não se tornou um acidente porque houve a mitigação, a extinção do fogo, do incêndio. Então ele quase se tornou um acidente. Ele não virou um acidente porque houve a extinção neste exemplo. Então ele se torna um incidente aeronáutico grave. Falha estrutural da aeronave ou desintegração de motor em voo que não configurem um acidente. Então pega fogo num determinado motor e esse fogo consome toda a estrutura, toda a fuselagem desse motor, e aí no caso houve a extinção, houve a utilização de extintores no motor. Foi cessado o fogo, porém toda aquela estrutura da carcaça do motor, ela se desintegrou. Porém, não teve problemas com a aeronave em pousar. Então a aeronave pousou tranquilamente. Lógico, dentro das devidas proporções, tranquilamente entre aspas, né? Não dizendo que vai ser um pouso comum, um pouso normal, mas tranquilamente em relação se caso fosse um pouso forçado. Quase colisão em voo que requereu a realização de uma manobra evasiva. Então, quando duas aeronaves se encontram, né, tem ali rotas em confluência, estão se aproximando, seja de frente ou um lado do outro, ou até mesmo uma ultrapassagem, ele pode, dependendo da situação, gerar quase uma colisão. Então, quando se faz essa manobra evasiva, se caracteriza como um incidente aeronáutico grave, que por pouco não se tornou um acidente. Decolagem interrompida em pista fechada ou ocupada por outra aeronave. Ou seja, a aeronave iniciou a corrida de decolagem e houve uma incursão, uma outra aeronave entrou na pista, seja para cruzamento ou algum erro aconteceu ali na comunicação que interrompeu essa decolagem. Pouso ou tentativa de pouso em pista fechada ou ocupada por outra aeronave. Também entra como incidente aeronáutico grave, seja uma aeronave vindo para pouso e uma outra aeronave invade a pista ou veículo, que no caso se torna uma incursão de pista. Baixo nível de combustível, exigindo declaração de emergência. Então veja, o baixo nível de combustível vai ser uma determinada informação que o piloto tem em relação ali aos seus tanques, que no caso, se ultrapassar esse limite, que já está baixo, mas se ultrapassar, ele pode se tornar um acidente. Ou seja, houve pane seca, é pouso forçado, e pouso forçado se caracteriza como acidente aeronáutico. E por último, incapacitação de tripulação em voo, ou de tripulante em voo. Nesse caso, o famoso Pilot Incapacitation. Então, seja ali o comandante ou até mesmo o copiloto, na qual a operação mínima, a tripulação mínima para operar aquela aeronave é com 2 tripulantes técnicos, um comandante e um copiloto, ou 2 pilotos. Nesse caso, se um deles tiver uma incapacitação, seja psicológica ou fisiológica, se caracteriza como um incidente aeronáutico grave. Ou seja, por mais que a aeronave conseguiu pousar com segurança, a aeronave pousou com uma tripulação abaixo dos mínimos. Então, a carga de trabalho sobre um tripulante poderia gerar um estresse mais elevado e gerar um acidente aeronáutico. Então, nesse caso, ele está caracterizado como um incidente aeronáutico grave. Agora nós temos o incidente aeronáutico. Toda ocorrência, inclusive de tráfego aéreo, associada à operação de uma aeronave, havendo intenção de voo, que não chega a se caracterizar como um acidente, mas que afete ou possa afetar a segurança da operação. Como exemplo, balões não tripulados nas proximidades do aeródromo ou em áreas críticas do mesmo. Um outro exemplo, pássaros nas proximidades do aeródromo ou em áreas críticas do mesmo. Então veja, por mais que nenhuma aeronave se aproximou do balão, ou dos pássaros, ou manobra evasiva,
ou realmente houve um choque entre esses objetos com a aeronave e simplesmente esses balões ou pássaros estão nas proximidades do aeródromo, ele já caracteriza como um incidente aeronáutico. Porque, veja, não houve um contato direto com as aeronaves. Mas, se não houver uma prevenção, uma medida corretiva em relação a essas ações, ao que está acontecendo, pode se tornar um incidente aeronáutico grave ou até mesmo um acidente aeronáutico. E por último, nós temos ocorrência de solo. Então, toda ocorrência envolvendo a aeronave, porém não havendo a intenção de voo. Então veja que a gente já viu no acidente aeronáutico, incidente aeronáutico grave, incidente aeronáutico, que eles têm intenção de voo. A ocorrência de solo não havendo intenção de voo. Então a aeronave está ali fechada, sem ninguém ali fazendo algum tipo de serviço para que essa aeronave possa voar. Então ela está devidamente estacionada e parada, da qual resulte dano ou lesão, sem importar a gravidade, pois a diferença aqui está na falta de intenção de voar. Veja que ele informa aqui sem a importância da gravidade, porque alguém pode ter uma fatalidade. Pode ocorrer uma fatalidade quando ocorre um determinado acidente com uma aeronave que não tem a intenção de voo. Qual exemplo que eu posso colocar para vocês? Veículos terrestres se acidentando com a aeronave. Então, um determinado motorista que, por uma desatenção, ele acaba colidindo com uma parte da aeronave e esse choque ele acaba morrendo, ele não vai ser, esse acidente, no modo geral de dizer, ele não vai estar inserido como acidente, incidente ou incidente aeronáutico grave. Ele vai estar caracterizado como uma ocorrência de solo. Agora, vamos supor que a aeronave está tendo o embarque ou até mesmo um desembarque de passageiros e da sua tripulação, e aí um veículo externo que está indo para um outro local acaba batendo e gerando a morte do motorista. Não é nem dos passageiros, mas do motorista. Veja, a aeronave que está fazendo o embarque ou desembarque, ela tem a intenção de voo. Mas o motorista, o carro ali que houve a batida, não era em direção a esta aeronave, ia para uma outra, ou até mesmo voltar para a sua base. Mas ele acabou se chocando. Nesse caso, ele vai se caracterizar como um acidente aeronáutico, porque houve fatalidade com a parte, seja daquele motorista, com alguém que se envolveu com as partes do motor ou com as partes da aeronave. Nesse caso, a ocorrência de solo é quando não tem essa intenção de voo. Então não está ocorrendo embarque, desembarque, não tem ninguém na aeronave. Logo, ele vai ser caracterizado como ocorrência de solo. Bem, agora vamos entender um pouco sobre fatores contribuintes. Lógico que esses fatores que estão aqui destacados para vocês, a gente está vendo uma síntese. A gente pode depois, futuramente, criar vídeos aprofundando mais ainda dentro do âmbito do que é previsto no anexo 13, ok? Para que a gente entenda quais são as características que englobam os fatores contribuintes mais profundamente. Aqui a gente vai ver a síntese e a classificação do que é cada fator. O primeiro aqui, que já destaco para vocês, é o fator humano, abreviado FH. Então, se refere ao complexo biológico do ser humano, nos seus aspectos fisiológicos e psicológicos. Então, eu coloquei aqui para vocês o que vai abranger os aspectos fisiológicos e os aspectos psicológicos. Então, dentro do âmbito fisiológico, nós temos algumas consequências, como fadiga física, privação de sono, desidratação, alimentação inadequada, hipóxia. A hipóxia significa baixo teor de oxigênio dentro dos pulmões. Consumo de substâncias psicoativas, diminuição da acuidade visual ou auditiva, desorientação espacial e a idade. No aspecto psicológico, o aspecto mental, nós temos a fadiga mental, estresse, tomada de decisão inadequada, falta de concentração,
baixa na consciência situacional, ou seja, uma falha em relação à situação a qual aquela tripulação ou aquele tripulante está inserido, baixa memorização, o ruído na comunicação, personalidade e tensão interpessoal. Essa tensão interpessoal é a comunicação, que já é uma consequência desse ruído, ou até mesmo no ambiente em que está inserido, aonde possa ter atrito entre pessoas. Então isso pode gerar um aspecto psicológico dentro do âmbito do fator humano. Um outro fator contribuinte é o fator material, abreviado como FM. Se refere à aeronave, ou seja, à sua construção, nos seus aspectos de deficiência de fabricação, deficiência de projeto e deficiência de manuseio. E temos, por último, o fator operacional, FO. Se refere a todas as ações do ser humano no desempenho de suas atividades. Veja, aqui tem que tomar muito cuidado que muitos se confundem entre o fator humano e o fator operacional. Então, muitos acidentes, incidentes que estão ocorrendo nos dias a dias, seja no Brasil ou em outros países, muitas pessoas se confundem. Ah, a culpa vai ser dessa pessoa, a culpa vai ser dessa outra pessoa. Mas o que estamos analisando aqui é o desempenho da sua atividade. E o desempenho da atividade não está dentro do fator humano. Ou seja, não é a culpa da pessoa em si, não é a culpa do ser humano, mas sim o desempenho da sua atividade como um profissional. Aí o aspecto modifica. Nesse caso, quais são as características que vão estar dentro do fator operacional e que, consequentemente, vai desempenhar as suas atividades? Esquecimento, indisciplina em voo, influência do meio desorganizado, pouca experiência, deficiência instrucional, deficiência na manutenção. Essa deficiência na manutenção, nós estamos tratando do profissional mecânico. Bom, veja que a gente viu lá no fator material, não é a investigação em relação à pessoa que está fazendo a manutenção do material, mas sim o projeto, a construção. Então ali o fator material é em relação à construção, perfeito? A engenharia da aeronave. Aqui sim, na deficiência na manutenção, nós estamos entrando no aspecto do mecânico, a sua operação, o desempenho da sua atividade como mecânico, profissional, e não como ser humano. Deficiência na coordenação de equipe e deficiência na supervisão. Então aqui ele já consegue ter o divisor de águas do que realmente é o fator humano, o que vai contribuir como fator humano e o que vai contribuir como fator operacional. Perfeito? Então, a partir daqui, a gente consegue ter uma ideia de como é realizado essas investigações e a gente consegue ver que a mídia acaba misturando essas ideias, né? Misturando esses fatores. Então, nesse caso, a gente consegue agora ter uma ideia melhor do que é o fator humano e o que vai entrar como fator operacional. Bem, aqui como exemplo, dentro do fator operacional, a gente tem uma série de problemas que podem ocasionar, como por exemplo, falha na instrução, falha na manutenção, falha na infraestrutura, experiência de voo, supervisão e disciplina de voo e assim por diante. Então, caso não ocorra a mitigação através de cursos e reciclagens, o Elo CIPAER, que trata sobre as prevenções, assim como a gente viu lá nos órgãos do CIPAER, dentro das empresas, acaba chegando no acidente. Então é como se fosse um efeito dominó mesmo. Tá? Então, por exemplo, se temos uma excelência na instrução, mas temos uma falha na manutenção, a pedra que representa a instrução ela vai estar em pé, ou seja, ela vai estar intacta. Não houve a quebra desses elos. Agora, se houver um problema na manutenção, isso vai cascateando para todas as outras áreas, seja na infraestrutura, experiência de voo, supervisão, disciplina de voo, até acontecer o acidente. Então aqui, essa já é uma ideia que até mesmo a gente vai ver na filosofia CIPAER,
que todo acidente tem um precedente e nunca é de uma causa isolada. Ou seja, foi necessário a quebra de várias regras ou de vários setores para que chegasse no fato consumado, seja no acidente, seja no incidente aeronáutico grave, o incidente aeronáutico ou na ocorrência de solo. Então, o CIPAER, através do CENIPA, vem fazer essa prevenção. Então, por exemplo, se houver uma falha na instrução, que justamente houve uma falha na manutenção, então as pedrinhas vão ali um derrubando a outra, mas na supervisão houve a correção, veja que a prevenção é justamente não deixar essa pedra derrubar, para não chegar na última e acontecer o acidente. Então, nesse caso aqui, como exemplo que foi tirada essa pedrinha da supervisão, é justamente uma reciclagem, um curso novo, uma especialização para aquele profissional, para que ele consiga ter a quebra desse elo, não permitindo mais que essas pedrinhas acabem caindo, tá bom? E aí sim a corrente ela se fechar novamente. Nesse caso, a prevenção ela vai impedir o acidente, o incidente ou ocorrência de solo. Bem, agora vamos entender aqui o âmbito da prevenção. Veja que ao lado nós temos aí o emblemático símbolo do CENIPA, que trata sobre 3 pontos principais: o homem, o meio e a máquina. Nós chamamos de trinômio da segurança de voo. O que isso quer dizer? Que há uma conexão entre o ser humano, a máquina a qual ele está operando e o meio a qual os dois estão inseridos. E o homem, o ser humano, ele vai ter influências direta e indiretamente na ação com a máquina e o meio a qual ele está inserido. Então veja que ao lado nós colocamos o seguinte ponto: a atenção especial deve ser dada ao homem, o ser humano, que é o elemento mais imprevisível e vulnerável e de maior importância no contexto da prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, por mais que a máquina seja perfeita, o meio ambiente seja perfeito, se não houver um trabalho, o ciclo de sempre estar se atualizando, do ser humano sempre estar procurando entender o que está acontecendo, ter essa consciência situacional, elevar o seu nível de alerta para ter uma prevenção de acidentes bacana, ele sempre vai ser estudado, sempre vai ser ali voltado para essas ações. Então, dentro do âmbito da prevenção, nós temos ali o Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o PPAA. Então, é um documento que estabelece a política de segurança operacional e ações de responsabilidade, sob a ótica do CIPAER, dirigidas para a prevenção de acidentes. Um exemplo utilizado são as cartilhas da empresa, onde estão as normas e práticas de prevenção. Então, isso é muito comum, seja para os passageiros que entram na aeronave ou para os próprios trabalhadores daquela companhia. Um outro tipo de prevenção é a vistoria de segurança de voo, o VSV. É uma atividade de pesquisa e análise que visa a verificação de condições insatisfatórias ou fatores potenciais de perigo que afetam ou possam afetar a segurança de voo. A finalidade é adotar medidas corretivas. Então, dentro das empresas, vão ter também uma vistoria de segurança de voo. Uma outra ação é em relação ao FOD, Foreign Object Debris, que são objetos desconhecidos que estejam dentro do âmbito ali da operação que possa causar um acidente. Então a OACI ICAO define FOD como um objeto inanimado dentro da área de movimento que não tem função operacional ou aeronáutica e que tem o potencial de tornar um perigo para a operação da aeronave. Essa ocorrência está associada ao fator operacional, podendo ter, em alguns casos, no aspecto humano, no fator humano. Uma recomendação que eu coloco aí para vocês é o Manual de Gerenciamento do Risco de FOD, que foi elaborado pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, a CIA, dentro da ANAC. Então, essa recomendação que eu coloco aí para vocês, esse manual, ele é publicado na internet, então vocês podem ter um acesso livre deles, e aí você consegue ter
todo o entendimento e quais são esses objetos que estão configurados como FOD e os seus perigos que possam tornar para a aviação. Então, existem muitos acidentes aeronáuticos que já aconteceram, seja no pouso ou na decolagem, a qual um FOD foi o precursor para aquele acidente. É muito comum vocês verem alguns vídeos na internet que, após um pouso ou uma decolagem de uma aeronave, vem um veículo do próprio aeroporto que ele entra na pista e ele vai fazer uma supervisão, ele faz uma vistoria se tem alguma peça que possa ter caído da aeronave e fazer o recolhimento dela. Porque aquele objeto ele se torna um FOD, justamente porque ele não tem função operacional ou aeronáutica dentro daquela região, gerando potenciais para um acidente. Temos também a prevenção da utilização de drogas e uso abusivo de álcool. Então, nenhum piloto de uma aeronave civil pode permitir que uma pessoa aparentando estar embriagada ou que demonstre pelo comportamento ou pela aparência estar sob influência de drogas, exceto um paciente devidamente acompanhado por um médico, entre em sua aeronave. Então, por que há esta blindagem? Justamente porque pode ter gatilhos durante ali o voo e isso pode se tornar um problema para a segurança de voo. Então, nesse caso, tem que ser mitigado o quanto antes. Agora vamos ver as fases da investigação de acidentes. A primeira fase nós chamamos de fase inicial. Então, tem a finalidade de registrar dados, coletar as informações preliminares e adotar medidas corretivas em curto prazo. Dentro da fase inicial é gerado um relatório que se chama Relatório Preliminar, RP. O relatório preliminar é composto, dentre outros, pelo histórico da ocorrência, informações da aeronave, tripulantes, local de ocorrência, tipo de voo pretendido e condições de voo conhecidas, como medidas corretivas já adotadas e outros aspectos cuja divulgação seja considerada adequada e oportuna. Prazo, caráter e divulgação. Então, esse relatório preliminar, essa primeira fase, ela deve ser elaborada em até 30 dias em caráter sigiloso, podendo ser divulgado somente para autoridades aeronáuticas, organizações relevantes e a ICAO. A segunda fase se chama fase intermediária. Descrevem os fatores contribuintes. São sugeridas medidas preventivas em relação a acidentes semelhantes. Dentro da fase intermediária, é gerado um relatório de investigação de acidente aeronáutico. Então, ele registra e analisa os elementos e já traz a conclusão dos fatores contribuintes da ocorrência, objetivando recomendação de segurança de voo que visem a prevenção de sua recorrência. Prazo, caráter e divulgação. Deve ser elaborado em até 90 dias em caráter sigiloso, podendo ser divulgado somente para autoridades aeronáuticas, organizações relevantes e a ICAO. E nós temos a terceira fase, que é chamada de fase final. Descrevem os fatores contribuintes. São sugeridas medidas preventivas em relação a acidentes semelhantes. Dentro da terceira fase é gerado o relatório final, o RF. Então, apenas divulga as conclusões do acidente aeronáutico, além de apresentar o parecer oficial do Comair sem caráter de punição, incluindo as recomendações de segurança. Prazo, caráter e divulgação. Não existe um prazo determinado, tendo em vista a complexidade particular de cada acidente. Ou seja, vai ter acidente que possa levar 2, 3 meses e tem acidente que leva anos. No entanto, o CENIPA busca publicar o relatório dentro de um prazo razoável, entre 6 meses a 2 anos. Mas isso pode levar além desses 2 anos. Ele não é um limite máximo e também não é um limite mínimo. Agora vamos entender um pouco sobre as fases da investigação de incidentes. E isso vale também para incidente aeronáutico grave. Relatório de incidente, RELIM. Então, descrevem os fatores contribuintes de um incidente e sugerem medidas preventivas.
Veja que lá no acidente as medidas são corretivas. No incidente, ele quase se torna um acidente, então se faz uma medida preventiva. Apresenta a conclusão e as recomendações de segurança. Tem um prazo de 60 dias para ser concluído em caráter sigiloso, ou seja, reservado. A partir daí, dentro do relatório de incidente, temos a síntese de incidente, o SI. Então, é o documento destinado a divulgar a conclusão oficial do Comair e as recomendações de segurança de voo relativas a um incidente aeronáutico. É emitido pelo CENIPA e aprovado pelo chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Após a sua conclusão, é disponibilizada em caráter ostensivo, ou seja, publicado para todos. Fases de ocorrência de solo. Então, é gerado um relatório de ocorrência de solo. Resulta da coleta e da análise dos fatos, dados e circunstâncias relacionadas a uma ocorrência de solo. Apresenta a conclusão da ocorrência e as recomendações de segurança. Tem um prazo de 60 dias para ser concluído em caráter sigiloso, reservado. E a partir daí, surge a síntese da ocorrência. É um documento destinado a divulgar a conclusão oficial do Comando da Aeronáutica e as recomendações de segurança de voo relativas a uma ocorrência de solo. É emitido pelo CENIPA e aprovado pelo chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Após a sua conclusão, é disponibilizada em caráter ostensivo. Ok, então aconteceu o acidente. O que deve ser feito após esse acidente? Então vamos ver os pontos elencados pelo CIPAER. Primeiramente, comunicação imediata da ocorrência de todo o acidente ou incidente, ou da existência de destroços de aeronave, a organização do comando da aeronáutica mais próxima pelo meio mais rápido disponível. Bem, eu não tenho conhecimento qual é o comando aeronáutico mais próximo da minha região, então você tem que ligar diretamente para a polícia. E a polícia entra em contato com o comando da aeronáutica mais próximo daquela região. Segundo, prestar socorro aos sobreviventes. Todos os meios e pessoas deverão ser empregados. Aqui tem um ponto que precisa tomar o devido cuidado. Então, todo acidente, eu posso lá prestar o socorro? Depende. Por quê? Se aquele acidente tem pessoas que estão vivas, estão ali sobrevivendo, porém existe um princípio de fogo, então você precisa retirar o mais rápido possível essas pessoas. Agora, caso o fato já esteja consumado, houve fatalidades, não é para mexer nesta área, nesta região. Até porque vai falar nos próximos tópicos, como nesse caso é somente auxiliar no isolamento da área, pois o movimento de pessoas deve ser restringido, visando a preservação dos indícios. Então, caso tenha sobreviventes e tenha ali um princípio que precisa retirar o mais rápido possível a pessoa dali, pode estar apto ali a você prestar esse socorro. Caso contrário, você precisa deixar o local e isolá-lo para preservar esses indícios. A realização da ação inicial de qualquer acidente é de responsabilidade da organização militar do comando da aeronáutica mais próxima, instituída como elo CIPAER. E após a ação realizada e finalizada pela autoridade aeronáutica, a aeronave estará disponível para ser retirada do local pelo proprietário ou o operador. Então, o dono da aeronave, seja ali ele explorando aquela aeronave com um piloto, ou até mesmo um operador, uma empresa que tenha sua frota e caso ali tenha um acidente, ele vai ser o responsável em fazer essa retirada. Bem, o que pode acontecer também pós-acidente? Suspensão do certificado médico aeronáutico, CMA. Então, os CMA dos tripulantes, após a ocorrência do acidente, serão suspensos, visando afastar a possibilidade de fatores humanos, como contribuinte na ocorrência, bem como preservar os tripulantes de possíveis problemas de ordem psicológica ou fisiológica provenientes do próprio acidente aeronáutico. Então, aqui é uma medida de prevenção e não corretiva, porque dentro da investigação vai ser verificado quais foram os fatores contribuintes.
E essa tripulação que esteja envolvida no acidente, ela não poderá ainda exercer a sua profissão, justamente que podem ter sequelas ou problemas devidos a esse acidente, para não agravar o problema e ocorra um próximo acidente. Então, nesse caso, há um devido afastamento. Dentro do artigo 87 e 88 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA, a prevenção de acidentes aeronáuticos é da responsabilidade de todas as pessoas, naturais ou jurídicas, envolvidas com a fabricação, manutenção, operação e circulação de aeronaves, bem assim com as atividades de apoio à infraestrutura aeronáutica no território brasileiro. E toda pessoa que tiver conhecimento de qualquer acidente aeronáutico ou da existência de restos ou despojos de aeronave tem o dever de comunicá-lo à autoridade pública. Então isso é um dever de todos, seja uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Agora, em relação às responsabilidades, tanto que eu já coloquei em destaque aí para vocês, a responsabilidade do operador ou do proprietário. Então, houve o acidente, está tendo a investigação, quais são as responsabilidades desse operador ou do proprietário? Primeiramente, fornecer informações para a investigação. Então, esse é um ponto que não pode deixar de abrir mão em relação a isso. Tem que fornecer todas as informações pertinentes para o órgão de investigação em relação aos problemas que foram causados para aquele acidente. A guarda da aeronave acidentada ou de seus destroços, bens transportados ou de terceiros na superfície. Então, novamente, é o operador ou o proprietário que vai arcar com as custas em relação a essa guarda da aeronave. Comunicação aos familiares e ao público. Então, nesse caso, quem vai fazer esta publicação daquele acidente vai ser o operador ou o proprietário. Transporte de sobreviventes. Também as custas de ter a ambulância, ter ali o transporte, de tirar as pessoas daquele local para um hospital, também é de responsabilidade do operador ou do proprietário. A destinação também dos restos mortais também é de responsabilidade do operador ou proprietário. Nesse caso, ele vai entrar em contato com as famílias das vítimas para justamente ir mandando para os seus locais e regiões específicas. Treinamento de pessoal também é de responsabilidade. Divulgação dos ensinamentos, remoção das aeronaves ou dos destroços e ressarcimento de danos, seja das vítimas e até mesmo de terceiros na superfície. Agora a gente vai entender um pouco sobre fundamentos do CIPAER, ou seja, a filosofia CIPAER. E isso está em ordem crescente, perfeito? Então, a primeira filosofia, o primeiro fundamento do CIPAER é: todo acidente aeronáutico pode e deve ser evitado, seja uma pessoa civil ou militar, direta ou indiretamente associada com o meio aeronáutico. Então, ele pode e deve ser evitado. Todo acidente aeronáutico resulta de uma sequência de eventos e nunca de uma causa isolada. Então lembra que a gente viu nos slides anteriores as pedrinhas do dominó, a qual cada sequência de evento, uma pedra vai derrubando a outra e houve a quebra desse elo? Então, nesse caso, é uma sequência de eventos e nunca de uma causa isolada. Todo acidente aeronáutico tem um precedente, justamente relembrando a imagem que a gente viu das pedrinhas do efeito dominó. A prevenção de acidentes aeronáuticos é uma tarefa que requer mobilização geral, seja você envolvido direta ou indiretamente na aviação. O propósito da prevenção de acidentes aeronáuticos não é restringir a atividade aérea, mas estimular o seu desenvolvimento com segurança. É o que o CIPAER, no momento em que ele foi criado, que tirou aquela palavra de inquérito, aquela investigação em prol com viés de buscar um culpado. Então, essa ação vai e pode restringir a atividade aérea. E nesse caso, é o que eles não querem fazer. A prevenção não é restringir, mas estimular o seu desenvolvimento com segurança. Os comandantes,
diretores e chefes são os principais responsáveis pelas medidas de segurança. Em prevenção de acidentes aeronáuticos, não há segredos nem bandeiras. Ou seja, independente de onde a aeronave teve esse acidente, essa prevenção ela precisa ser divulgada dentro do âmbito aeronáutico para que todos saibam o que aconteceu de fato e quais são as prevenções, as recomendações para que não ocorra um acidente similar. E por último, acusações e punições agem contra os interesses da prevenção de acidentes aeronáuticos. Isso é um complemento do que a gente viu aqui do propósito da prevenção de acidentes, né? Que não é restringir a atividade aérea, ou seja, não é intimidar, mas sim desenvolver a segurança. Relatórios. O primeiro tipo de relatório, lógico que esses relatórios eles não são relatórios dentro do âmbito de uma investigação de acidentes, tá? De incidentes, de ocorrência de solo, tudo que a gente já viu lá atrás. Nesse caso, são relatórios que você pode preencher numa atividade comum, numa atividade normal que você esteja ali fazendo. E isso pode ser tanto um profissional dentro da área da aviação, quanto uma pessoa comum, um passageiro. Então nós temos ali, por exemplo, o relatório de perigo, que se chama Helper. Então é um documento que relata fatos perigosos ou potencialmente perigosos para a atividade aérea, com a finalidade de adotar medidas corretivas adequadas. O Helper tem a finalidade de reportar situações de perigo, de forma que os responsáveis possam adotar medidas, bem como divulgar as ações adotadas, visando a eliminação de situações de perigo semelhantes. Então, por exemplo, um balão não tripulado que esteja próximo de uma determinada região ali de tráfego aéreo ou até mesmo dentro da área do aeroporto. Então, se um determinado tripulante ele conseguir visualizar esse objeto, então ele pode fazer um relatório de perigo, o Helper, e através desse relatório vai ser feito as ações, que é as ações de correção, são medidas corretivas. Vai lá e tira o balão daquela região. Se tiver um bando de pássaros que estejam próximo da região, vai ter uma ação, uma medida corretiva para que expulsem esses pássaros daquela região. Então, o relatório de perigo vem para mitigar e fazer a correção o mais rápido possível. Um outro tipo de relatório é o relatório confidencial para a segurança de voo, o RCSV. Então esse relatório ele destina tão somente ao registro das circunstâncias que constituam ou possam vir a constituir áreas de risco à atividade aérea, como vistas à prevenção de acidentes aeronáuticos. Com isso, finalizamos esse pequeno estudo, essa síntese do que é a segurança de voo. Muito obrigado e até a próxima!